Às vezes, a verdade é mais estranha do que a ficção. Hoje, vou te contar 3 histórias tão surreais que parecem tiradas das páginas de um livro de ficção ou de suspense, mas cada uma delas é absolutamente real. Prepare-se para se surpreender, pois a realidade, como veremos, pode ser muito mais impressionante do que qualquer invenção humana. Bom, agora vamos às histórias de hoje. Em 1956, o SS Andrea Doria, um belo transatlântico, era considerado o maior, mais rápido e mais seguro navio da Itália. Mas não foi por essas qualidades que o navio seria lembrado. Em 25 de julho daquele ano, o navio navegava em direção à costa leste dos Estados Unidos, quando encontrou um nevoeiro muito denso. Seguindo os procedimentos, o capitão reduziu a velocidade do navio e ligou o apito de neblina. Pouco depois, outro navio, o transatlântico sueco chamado SS Stockholm, também entrou no nevoeiro, mas não sabia a posição do Andrea Doria. Ambos os navios estavam usando radar, mas, infelizmente, interpretaram mal o que estavam vendo. E, assim, nenhum deles se comunicou com o outro enquanto seguiam em direção a uma colisão. Quando o contato visual finalmente foi feito entre os 2 navios, já era tarde demais. A colisão era inevitável. Às 23h10 daquela noite, a proa do Stockholm colidiu diretamente com o lado do Andrea Doria, penetrando mais de 12 metros no interior do navio antes de recuar. O impacto matou 46 pessoas no Andrea Doria e 5 no Stockholm. Quando a história foi divulgada, todos os grandes meios de comunicação ao redor do mundo a noticiaram, incluindo a ABC News, nos Estados Unidos. O correspondente escolhido para cobrir essa história foi um homem chamado Edward Morgan. Sem que seus colegas soubessem, sua filha de 14 anos, Linda Morgan, estava a bordo do Andrea Doria. Pouco antes de entrar no ar, ele foi informado de que ela estava entre os desaparecidos e presumivelmente morta. Não havia nada que ele pudesse fazer além de esperar por mais informações. Apesar do fardo incrível, Edward ainda foi ao ar e relatou a história sem nunca perder a compostura ou mencionar sua filha. No entanto, depois que ele saiu do ar, outra história começou a se desenvolver sobre o acidente. Aparentemente, uma garota que estava dormindo em um dos quartos do Andrea Doria, atingido diretamente pelo Stockholm, acordou após o acidente e não sabia onde estava. Ela começou a gritar por sua mãe. Enquanto isso, um homem a bordo do Stockholm ouviu os gritos da garota. Ele correu para a frente do navio, de onde os gritos vinham, e não acreditou no que estava vendo. Na proa destruída do Stockholm estava uma cama, e sobre ela estava uma garota de 14 anos, relativamente ilesa, chamada Linda Morgan. Acontece que, quando o Stockholm penetrou no Andrea Doria, a proa do navio sueco ergueu a cama onde Linda estava e a arrastou para dentro do navio. Quando a proa recuou do Andrea Doria, trouxe consigo a cama e Linda. Quando Edward Morgan descobriu que sua filha era a chamada Garota Milagrosa, foi tomado pela emoção. Ele voltou ao ar, desta vez falando sobre sua filha e sua incrível história de sobrevivência. Ele também discutiu como foi difícil relatar as notícias quando envolviam alguém que ele amava. Linda se recuperou fisicamente, sofrendo apenas uma fratura no braço, mas enfrentou uma enorme culpa de sobrevivente, já que seu padrasto e sua meia-irmã morreram no acidente. Em 27 de abril de 1997, um fazendeiro na Indonésia estava conduzindo seu gado por um campo de cana-de-açúcar próximo à sua casa quando tropeçou em algo. Após recuperar o equilíbrio, ele olhou para baixo e notou um estranho monte de terra que parecia completamente fora de lugar. Curioso, ele quis escavar o local, mas como não estava em sua propriedade, voltou para a vila e contou ao líder local sobre o monte estranho, sugerindo que verificassem. O líder da vila, junto com alguns homens, dirigiu-se ao campo. Quando encontraram um monte de terra, a primeira coisa que fizeram foi cutucá-lo com um pedaço de madeira. A madeira entrou facilmente no monte. Quando retiraram o pedaço de madeira, um cheiro horrível se espalhou pelo ar, emanando do monte. Preocupados com o que poderiam encontrar embaixo, decidiram não mexer mais e relatar o caso às autoridades. As autoridades instruíram que eles retornassem e escavassem para ver o que havia dentro. Assim, o líder da vila e os homens voltaram ao campo. Começaram a cavar e rapidamente encontraram algo macio. Depois de removerem a terra com cuidado,
descobriram o rosto de uma mulher olhando para eles. Parecia que ela havia sido enterrada até o pescoço, com terra jogada sobre sua cabeça. Quando a polícia chegou, identificou o corpo como sendo de uma jovem local de 21 anos, chamada Dewi. Após questionarem os moradores da vila, descobriram que a última vez que alguém havia visto Dewi foi 3 dias antes, quando ela saiu de casa para resolver um assunto. Depois disso, ninguém sabia o que havia acontecido. Poucas horas após o corpo de Dewi ser encontrado, um jovem motorista de tuk-tuk se apresentou com informações. Ele disse que, 3 dias antes, na noite de 24 de abril, o mesmo dia em que Dewi foi vista pela última vez, ela o abordou pedindo uma carona. Quando ela entrou no tuk-tuk, não disse exatamente para onde queria ir. Apenas pediu que seguisse em uma direção específica, prometendo dar mais instruções à medida que se aproximassem do destino. O motorista achou estranho e perguntou novamente para onde estavam indo. Finalmente Dewi cedeu e disse que estava indo visitar o xamã local. Um xamã, de maneira simples, é alguém que usa magia para curar ou ajudar pessoas. O motorista achou esquisito Dewi estar visitando um xamã tarde da noite e de forma tão sigilosa, mas, após deixá-la, não pensou mais no assunto até saber que ela havia sido encontrada morta. A polícia foi até o xamã, um homem de 45 anos chamado Ahmad Saraji, e perguntou se ele havia visto Dewi na noite de 24 de abril. Inicialmente, Saraji negou qualquer envolvimento. Mas, ao revistarem sua casa e encontrarem pertences de Dewi, ele confessou. De forma fria e casual, admitiu não apenas ter matado Dewi, mas também assassinado dezenas de outras mulheres da mesma forma, enterrando-as no campo de cana-de-açúcar. A polícia voltou ao campo e começou a cavar. Encontraram montes de terra espalhados por toda a parte. Sob cada monte havia uma mulher enterrada até o pescoço. No total, recuperaram os corpos de 42 mulheres. Mas as autoridades acreditavam que poderiam haver ainda mais vítimas. Durante seu julgamento, Saraji explicou por que cometeu esses assassinatos. Em 1986, 11 anos antes, ele alegou ter tido um sonho vívido em que seu falecido pai lhe dizia que ele precisava beber a saliva de 70 mulheres para se tornar imortal. Saraji acreditou que isso era uma mensagem verdadeira do espírito de seu pai e decidiu seguir as instruções. No entanto, ele não conseguia pensar em como extrair saliva de tantas mulheres. Então, decidiu que a forma mais eficiente seria matá-las e coletar a força. Para encontrar vítimas, Saraji disse às pessoas de sua vila que tinha poderes sobrenaturais e poderia conceder beleza eterna e riquezas às mulheres. Conforme o boato se espalhou, mulheres da vila e de áreas vizinhas começaram a procurá-lo, pedindo seus serviços. Ele instruía que voltassem tarde da noite e não contassem a ninguém para onde estavam indo. Quando chegavam, as mulheres pagavam uma taxa de cerca de $300. Saraji então as levava ao campo de cana-de-açúcar, entregava-lhes uma pá e as instruía a cavar um buraco até a cintura, dizendo que isso fazia parte do ritual. Depois que entravam no buraco, Saraji as enterrava até o pescoço, imobilizando-as. Em seguida, as estrangulava com um cabo, extraía sua saliva e enterrava seus corpos com os rostos voltados para sua casa, acreditando que isso lhe dava mais poder. A esposa de Saraji, sem saber, desempenhou um papel na morte de Dewi. Quando Dewi hesitou durante o ritual, Saraji pediu à esposa que a tranquilizasse. Ignorando os crimes do marido, a mulher garantiu a Dewi que estava tudo bem. Tragicamente, Dewi acreditou nela. E momentos depois, foi assassinada por Saraji. Saraji foi executado por um pelotão de fuzilamento em 2008, enquanto sua esposa foi condenada à prisão perpétua. Por volta da meia-noite de 3 de setembro de 1986, Doug Wells e sua esposa, Kristen, estavam chegando de carro à entrada de sua casa em Western Montana quando notaram um trailer estacionado em frente à residência. Nenhum dos dois reconheceu o veículo. Curioso, mas cauteloso, Doug se aproximou do trailer e olhou pela janela. Lá dentro, viu um homem dormindo no banco da frente. Sem querer incomodá-lo, Doug voltou para junto de Kristen e eles decidiram que o homem provavelmente iria embora no dia seguinte. Mais tarde naquela noite, enquanto Doug estava tirando o lixo, ele viu o mesmo homem em pé no gramado. Cautelosamente, Doug se aproximou e perguntou o que ele estava fazendo ali. O homem levantou as mãos em um gesto pacífico e se apresentou como Wayne Nance, alegando ser colega de trabalho de Kristen em uma loja de móveis na cidade.
Wayne explicou que mais cedo naquele dia, havia visto alguém suspeito rondando a casa deles, e decidiu estacionar por perto, para afastar a pessoa. Surpreso, mas agradecido, Doug agradeceu a Wayne e o convidou para entrar para conversar. No entanto, assim que Wayne entrou e fechou a porta, ele sacou um cano de metal e atingiu Doug na cabeça. Kristen, ouvindo o barulho, correu para o andar de baixo e encontrou Wayne agredindo seu marido. Wayne então apontou uma pistola para ela, forçando-a a amarrar Doug. Depois disso, ele levou Kristen para o andar de cima, onde também a amarrou. Depois de dominar o casal, Wayne arrastou Doug até o porão, onde o amarrou a um poste e o esfaqueou no peito, acreditando que ele estava morto. Em seguida, voltou sua atenção para Kristen no andar de cima. Mas Doug, mesmo gravemente ferido, conseguiu se soltar, pegar um rifle e confrontar Wayne no andar superior. No confronto que se seguiu, Doug atirou em Wayne, usou o rifle para espancá-lo e acabou matando-o. Doug e Kristen sobreviveram ao ataque, mas as investigações revelaram algo ainda mais perturbador. Wayne Nance era, na verdade, um assassino em série, suspeito de estar ligado a pelo menos 6 casos de assassinatos não resolvidos entre 1974 e 1986. No entanto, o número real de suas vítimas permanece desconhecido. Nance usava um método meticuloso para ganhar a confiança de suas vítimas. Ele frequentemente fingia ser uma figura amigável ou alguém oferecendo ajuda. Em muitos casos, ele invadia residências ou se aproveitava de mulheres vulneráveis para perpetrar seus crimes, deixando um rastro de mistério em todas as suas ações. A coragem de Doug e Kristen não apenas salvou suas vidas, mas também encerrou a aterrorizante onda de crimes de Nance. Sua história se tornou um símbolo de sobrevivência diante de uma ameaça mortal.